Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Sérgio Barrichello, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida e tudo para que você tenha um dia a dia mais saudável e mais gostoso. E hoje a gente vai falar sobre índice glicêmico, né? Quem nunca ouviu falar essa palavra índice glicêmico? Todo mundo que vai fazer uma dieta já ouviu, nossa, esse tem alto índice glicêmico, esse tem baixo índice glicêmico. O que é índice glicêmico? Pois é, se você quer saber o que é índice glicêmico e quais alimentos têm alto e baixo índice glicêmico, fica comigo até o fim desse vídeo para que a gente possa explicar tudo bem direitinho para vocês. Antes de mais nada, se você ainda não assina, é muito importante que você assine. Se você está passando e caiu aqui do nada, assine o nosso canal, porque toda semana tem vídeo legal aqui para que você aprenda um pouco mais. Outra coisa, deixe o seu like aqui no vídeo, ative as notificações para receber tudo certinho e quentinho saindo do forno e também compartilhe com seus amigos. O índice glicêmico é um indicador de quanto carboidrato em algum determinado alimento interfere na glicemia do paciente, ou seja, no açúcar no sangue do paciente em um dado período de tempo, normalmente por volta de 2 horas após o consumo desse alimento. O índice glicêmico varia de alimento para alimento, dependendo do tipo de carboidrato que tem lá. Você sempre ouve esse esquema, isso é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Os carboidratos complexos têm menor índice glicêmico, enquanto os carboidratos simples têm um maior índice glicêmico, ou seja, aumentam mais e mais rápido a quantidade de açúcar no sangue do indivíduo, e isso aí tem algumas implicações que nós vamos falar daqui a pouco. Para vocês terem uma noção mais ou menos do que acontece, a glicose, que é o açúcar básico, tem um índice glicêmico de 100, né? E aí vai diminuindo conforme o alimento que você vai consumir. Por exemplo, um pão francês, um pão branco, algo em torno de 70 o índice glicêmico. Não é uma glicose, mas também não é uma lentilha que tem 32, né? Então, quando for consumir o alimento, tem que levar em consideração esse índice glicêmico. E aqui vai a primeira dica e mais importante. Pessoal, pense quando for comer, vá atrás do que você está comendo, saiba que alimento é esse, qual é o índice glicêmico dele, né? Uma outra coisa que funciona muito para a gente escolher alimentos melhores é que quanto mais processado, quanto mais industrializado, maior o índice glicêmico normalmente. Isso é uma regra que funciona quase sempre. Você imagina, quando um produto ele já é previamente digerido, ou seja, ele é processado ou passou por uma alta temperatura e pressão que pegou e já deu uma semi-digerida nesse alimento, ele tende a ter um índice glicêmico maior. Por exemplo, se você pega uma farinha branca, por exemplo, ela passou por vários processos para ficar branquinha, tirar todas as sujidades, todas as cascas e tudo mais. Aquilo foi uma pré-digestão. Então, assim que ela entra no seu organismo, ela já explode a glicemia e, ao contrário disso, a farinha integral, por exemplo, que ela não tem processos prévios, é um processo muito de moagem apenas, é necessário que o seu organismo trabalhe no processamento dela, trabalhe para ela poder ser digerida mais facilmente. Então essa é a diferença de um alimento integral, de fato integral, né, pessoal, para um alimento simples. O simples, o nome já diz, é simples de digeri-lo. Então o seu organismo trabalha com muito mais rapidez e isso pode soar bem, mas é péssimo, porque se você tem uma glicose jogada no teu sangue muito rapidamente, você força o seu pâncreas a produzir muita insulina e aí você vai criando um estado metabólico ruim para o seu organismo, que está em outro vídeo aí de insulina que você pode clicar aqui no card para acompanhá-lo também. Então essa é a questão. Quando você faz a opção por um alimento de alto índice glicêmico, você está tendo uma descarga de glicemia muito rápida, uma descarga de glicose muito rápida no seu sangue, um aumento de insulina causando um pico de insulina que na maioria das vezes não é bom para a nossa saúde.
e aí você tende a ganhar mais peso, a ter um equilíbrio intestinal menos adequado, uma série de pequenas questões que vão acontecer nesse processo, ok? As frutas, por exemplo, tem frutas de baixo índice glicêmico e moderado índice glicêmico. Nós vamos colocar uma tabelinha para vocês conseguirem dar uma olhada e dar uma mensurada nisso aí. Isso é acessível, em qualquer lugar tem as tabelas de índice glicêmico e é importante vocês atentarem para isso e perderem tempo estudando um pouco mais sobre isso, já que é a possibilidade de você cuidar da sua saúde, né? Então, essa é a questão do índice glicêmico. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha incorporado a informação e que a partir de agora você tenha cuidado com o índice glicêmico dos seus alimentos. Não deixe de compartilhar o canal e também deixe aqui o seu like para que nós possamos estar cada vez mais estimulados em fazer vídeos novos para vocês. Um forte abraço e até breve.